capítulo 6 de Gênesis, a corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Os filhos da linhagem de Sete, de Enoque, de Abel não, que Abel não chegou a ter filhos, mas de Sete para frente, segundo a linhagem de Adão, esses seres com a natureza espiritual começaram a escolher mulheres mundanas da geração de Caim, da linhagem de Caim, shorts curtos, fio dental, pinturas e tudo mais, fumantes, mulheres fumantes, barriga de cerveja, uma imundície e por aí vai. Isso causou um transtorno, misturou a raça humana a tal ponto que Deus se irritou. Vamos continuar aqui. Então o Senhor disse, versículo 3, capítulo 6 de Gênesis: por causa da perversidade do homem, meu espírito, por ser o homem mortal, perverso, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Eu não vou perder tempo com homens carnais. Não vou discutir com quem não quer ouvir. Então ele viverá, já começou a ter um grande prejuízo. Primeiro teve o terrível prejuízo de morrer, porque o Adão e Eva eram eternos. E depois do pecado perderam a eternidade e aí ficaram sujeitos ao tempo. Antes se vivia muito, mas morreram, começaram a morrer. A humanidade começou a morrer. Mesmo assim, como nós vimos no vídeo anterior, eles batiam os 800, 900 anos, menos, não chegavam ao milênio, aos 1000 anos, mas batiam os 900 anos. Aqui, nesse versículo 3, no final o Senhor diz, ele só viverá 120 anos. Vejam só como caiu. Primeiro passou a morrer, primeiro perdeu a eternidade. E aí a ação do tempo e o pecado, a imoralidade, a promiscuidade, etc. e tal, os cigarros e etc. e tal, tiraram a longevidade humana e o homem passou a viver 120 anos. Davi, o rei Davi, diz que o homem viveria no máximo 70 anos e o que passasse disso seria enfado e canseira. E hoje? Isso aqui foi, vamos botar, 4.000 anos atrás, na boca do dilúvio. O dilúvio se deu com 2.000 anos. Na época de Davi, 2.000 anos até Cristo, Davi mais 500 anos, 700 anos, 2.700 anos atrás, o rei Davi disse que o homem viveria no máximo 70 anos e o que passasse disso seria enfado e canseira. Agora me diz, e hoje? 60 anos, 50 anos, já tem gente com a cara de 100. Cigarro, sono, industrializados, com alimento industrializados, acidulante, corante, conservante, tudo cancerígeno. Pensa só, hoje. Vamos fazer um aniversário, eu acho que eu falei no vídeo. Meu pai completou 100 anos, vamos fazer um aniversário. Tem nada ali, só a carcaça. Situação da terra. Tudo poluído, tudo imundo, tudo sujo, câncer, vírus, o diabo A4. O homem perdeu muito por não seguir a Deus e continua perdendo por não seguir a Deus. O homem só viverá 120 anos. Versículo 4.
Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Houve um coloio carnal, não foi um anjo com um corpo de carne, não tem lógica. Primeiro que anjo não tem sexo. É uma idiotice isso aí. Dizer que anjos desceram e tiveram sexo com as mulheres, as filhas dos homens. Foi homem com mulher, mulher com homem, tá? Que deram filhos, houve um coloio carnal, sexo. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Não está dizendo aqui homens espirituais, não. Isso aqui é um tipo do Nimrod que vai chegar mais para frente. Eu já tenho até um vídeo postado. Gigante, poderoso, guerreiro, violento. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Homossexualismo, lesbianismo, o diabo a quatro aqui já. Parada gay, essas desgraças todas aí. Corrupção na religião, na fé. Só escapou Noé. Vai aparecer aqui, vai. Nós vamos entender por quê. Noé e seus filhos, separados para Deus, como Enoque. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Brincadeira. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. O homem provocou a Deus ao máximo, ao ponto de provocar essa situação do Criador. Aí ele diz aqui, versículo 8, capítulo 6. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por quê? Por que Deus se arrependeu de ter feito aqui essa humanidade aqui porca, né? Na caminhada aqui do capítulo 6, mas quando chegou no versículo 8, ele disse: a Noé, porém, o Senhor mostrou bondade, benevolência. Vamos ao versículo 9. A arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Vamos ver por que Deus mostrou benevolência a Noé. Noé era um homem justo, preste atenção. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Pronto, está respondido. Por isso que Deus mostrou benevolência. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso está no final do capítulo 5. É o último versículo. Aos 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, comportamento, imoralidade, ódio, assassinato, tudo que nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles.
eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, é um tipo de junco. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, um tipo de junco, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora, betume. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. 13 metros e meio, a altura de um prédio de 7 andares, um negócio assim. 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, lá em cima, na cobertura da arca, no último pavimento, uma casinha, um vão, uma saídazinha de emergência. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, térreo, ou o último andar, um andar médio, o andar do meio, e um inferior. O pé direito, a porta com o pé direito alto. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. É o primeiro batismo, batismo nas águas. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Noé nem se moveu aqui, ele está dizendo, o Criador está dizendo, virá, faça a arca, prepare o caminho, crie uma situação em que esses animais possam entrar, faça a arca, eu já dei as medidas e tudo. E os animais vieram. Vamos continuar aqui. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Qual é o segredo? Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aí você vai no capítulo 7 e você vê o que acontece. Tem um vídeo aí, o capítulo 7. Os animais vieram naturalmente a Noé. É claro que Noé foi achacoalhado. Noé foi chamado de doido. Jogaram tomate podre, ovos podres, Noé. O bloco de carnaval passou. Olha o doido Noé. Olha a mulher de Noé, a doida. Lá vai a doida, esposa de Noé. E por aí vai. Porque nunca havia chovido. E agora o Eterno pede que Noé faça uma arca. A terra tinha umidade, mas não tinha chuvas torrenciais. E de repente caiu um temporal. Está aqui na sequência da leitura. Que Deus abençoe a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Glória a Deus.